Olá! Já pararam para pensar como é que as grandes catedrais, os palácios, conseguem ter aqueles tetos tão vastos, tão altos? Hoje, a gente vai olhar para cima e desvendar o segredo por trás de uma das invenções mais revolucionárias da arquitetura, a abóbada. É uma estrutura que não só segurou telhados, mas que, de certa forma, ousou alcançar os céus e definiu a silhueta de civilizações inteiras. Vamos começar com a grande questão, um problema que, olha, atormentou construtores por milênios. Como é que se cobre um espaço enorme sem que tudo desabe? Pensa bem, uma viga de pedra ou de madeira tem um limite. A partir de um certo ponto, o próprio peso dela a faz quebrar. Esse era o desafio. E que desafio, hein? Essa citação aqui, ela resume tudo. Na Idade Média, na Europa, dominar a construção de abóbadas não era só uma questão de técnica, não. Era o que movia a arquitetura da época. Era a grande obsessão, a chave para conseguir construir espaços que parecessem divinos. E a solução para esse problemão foi simplesmente genial. Em vez de ficar lutando contra a gravidade, os arquitetos aprenderam a usar a gravidade a seu favor. É aqui que a abóbada entra em cena, transformando aquela força vertical que empurra tudo para baixo no impulso lateral que empurra para os lados. Uma verdadeira jogada de mestre. Então, tá. Mas o que é exatamente uma abóbada? Bom, de forma bem simples, é como se a gente pegasse um arco e o estendesse pelo espaço, sabe? Criando um túnel. A genialidade toda está naquelas pecinhas em formato de cunha, as aduelas, que se travam umas nas outras. Elas são montadas sobre um molde de madeira e quando esse molde é retirado, parece mágica. A estrutura fica de pé sozinha, transformando o peso em pura estabilidade. Essa comparação aqui mostra bem a virada de chave. Antes, com as arquitraves, era uma luta de força bruta contra o peso. A viga tinha que aguentar na marra. Já as abóbadas, elas são muito mais elegantes. Elas não tentam parar a força da gravidade. Elas a guiam para os lados, distribuindo todo esse peso para os pilares e para as paredes, que são feitos exatamente para isso. Então, o segredo todo está em entender essa física em 3 passos bem simples. Primeiro, o peso da cobertura e da própria estrutura empurra tudo para baixo. Lógico. Segundo, a curvatura do arco pega essa força e a desvia, empurrando para fora. E terceiro, as paredes e os contrafortes bem robustos recebem esse empurrão e o ancoram no chão. É um jogo de força super complexo, mas ao mesmo tempo muito elegante. Mas óbvio que essa ideia brilhante não apareceu assim do dia para a noite. Foi uma jornada de séculos, de muito teste, erro e aperfeiçoamento. Então vamos fazer uma pequena viagem no tempo para ver como essa tecnologia evoluiu. E a jornada é fascinante, olha só. Começa lá na Mesopotâmia com as primeiras tentativas bem ousadas, feitas de tijolo. Séculos depois, os romanos, que eram mestres da engenharia, levaram a técnica para um outro patamar. Aí na Idade Média vieram primeiro as abóbadas do estilo românico, bem pesadas, maciças, para depois, no período gótico, a estrutura chegar na sua forma mais sublime, leve, altíssima e cheia de luz. No comecinho da Idade Média, a abóbada de berço era a que mandava. Pensa nela como se fosse um meio tubo de pedra. Era incrivelmente forte, sim, mas tinha um preço. Todo o peso dela empurrava as paredes para fora com muita força, então os muros tinham que ser enormes e com pouquíssimas janelas. O resultado? O interior das igrejas parecia uma fortaleza, bem escuro e imponente. E aí veio a revolução, o arco pontiagudo ou ogival. Essa mudança no formato, que parece pequena, transformou absolutamente tudo. O arco gótico consegue canalizar o peso de uma forma muito mais vertical, empurrando mais para baixo do que para os lados. E isso libertou as paredes. Elas puderam ficar mais altas, mais finas e, o mais importante, ser preenchidas por aquelas janelas de vitrais gigantescas, inundando tudo com luz. Com essas inovações, claro, surgiram diferentes tipos de abóbadas. A de berço era mais simples. Cruzando 2 delas, criaram a de aresta, que já distribuía melhor o peso. Mas o grande pulo no gato foi a abóbada de cruzeta, também chamada de nervurada. Nela, um esqueleto de arcos fininhos sustenta painéis de pedra mais leves. Foi essa estrutura que permitiu construir aquelas catedrais góticas que parecem que vão tocar o céu. Certo, já vimos a história, a evolução. Agora vamos dar um zoom para entender a anatomia de uma abóbada. Conhecer as partes dela ajuda a gente a ver a genialidade em cada pequeno detalhe. Vamos ver as peças desse quebra-cabeça. As aduelas são os blocos que formam o arco.
Lá no topo tem o fecho, que é a pedra-chave. É a última a ser colocada e é ela que trava toda a estrutura, impedindo que desabe. Nas abóbadas góticas, as nervuras funcionam como o esqueleto mesmo, direcionando todo o peso para o arranque, que é o ponto exato onde a curva nasce do pilar. É um sistema onde cada peça tem um papel fundamental. Pode até parecer que a abóboda é uma coisa do passado, né? Coisa de castelo, de igreja medieval. Mas a verdade é que os seus princípios de engenharia são tão brilhantes que continuam a inspirar a arquitetura até hoje, de jeitos que a gente nem imagina. A história não parou no gótico, não. O Renascimento, por exemplo, resgatou a beleza clássica da abóbada de berço. Mas foi no século XX que tudo mudou de novo. Materiais como o concreto armado e o aço deram aos arquitetos uma liberdade incrível para criar abóbadas mais finas, muito mais amplas, com curvas orgânicas, coisas que os mestres medievais jamais sonharam ser possível. E isso nos traz para os dias de hoje. Aquele mesmo princípio de distribuição de forças está por trás das cúpulas geodésicas de estádios, das conchas acústicas que projetam o som em shows e até mesmo naqueles hangares de aviões gigantescos. A física é a mesma de séculos atrás. O que muda são a escala e os materiais, que são do século XXI. Essa jornada da abóboda, sabe? De simples tijolos até chegar a estruturas inteligentes de aço e concreto, revela uma busca humana que não para. A busca por leveza, por altura, por beleza. Isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Depois de tantos milênios de inovação, qual será o próximo capítulo na história de como a gente constrói o céu sobre as nossas cabeças?